Seja muito bem-vinda a mais uma Sexta da Gratidão. Mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser, pelo que você é grata hoje. Já vamos começar essa live você colocando aqui nos comentários pelo que você é grata hoje. Hoje é a nossa Sexta da Gratidão, número 276. São 276 sextas-feiras aqui com todas vocês, falando sobre gratidão, consciência, presença, carreira, liderança e vida real, né? Então, eu sempre trago para vocês ali o que tem acontecido durante a semana e hoje essa live tem um significado especial. Por quê? Porque esta semana eu lancei oficialmente o protocolo Virada Estratégica e eu quero falar com vocês sobre isso, não apenas como um produto, mas como um movimento. A virada da mulher que já entrega muito, mas agora ela precisa reconhecer, comunicar e sustentar o próprio valor. Então, nessas últimas semanas, para quem está me acompanhando por aqui, já percebeu aí, né, que eu venho aqui também nas sextas da gratidão, trazendo para vocês essa gratidão no trabalho, na pressão que a gente recebe todos os dias, mas também falando sobre energia, sobre fala estratégica, sobre autossabotagem sofisticada e sobre o que? Presença no mundo corporativo. E tudo isso chega em um ponto central. Qual é esse ponto, né? Muitas mulheres, elas não estão ali paradas porque não têm competência. Elas, na verdade, se sentem travadas porque ainda não conseguem transformar tudo que elas fazem em percepção de valor. E talvez você se reconheça nisso. Você entrega, você resolve, você sustenta, você organiza, cuida, né, de muita coisa, antecipa problemas, mas na hora de aparecer, na hora de você falar, se posicionar ou pedir muitas vezes ali um reconhecimento, você trava. Então, é sobre esse tipo de travamento que eu estou trazendo aqui, né? E hoje eu quero te dizer uma coisa: talvez a sua próxima virada não seja fazer mais, talvez seja comunicar melhor o que você já faz. E onde entra, né, a gratidão nisso? Porque hoje é a nossa sexta da gratidão. Entra num lugar muito importante. Antes de você querer ser reconhecida pelos outros, você precisa voltar para dentro de você e você começar a reconhecer a sua própria trajetória. E às vezes a mulher chega tão cansada, tão pressionada, muitas vezes tão acostumada, né, a resolver tudo, que aí ela esquece o tanto que ela construiu. E eu sei disso porque eu já passei por esse processo e tenho atendido muitas mulheres ali toda semana, que algumas delas também estão vivendo, né, esse processo ainda de entrou ali no automático resolver tudo. E aí o que que acontece? Você esquece dos desafios que você venceu, você esquece das conversas difíceis que você também tem sustentado, você acaba esquecendo dos projetos que você segurou, você esquece das crises que você atravessou, e você esquece até mesmo das vezes que você teve medo, mas você foi mesmo assim. Então, gente, tenha gratidão pela sua trajetória. Gratidão pela trajetória não é nostalgia, é consciência de valor. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, né? Lembra disso. Você chegou até onde você está, porque você aí pode sim, tem uma história para contar. E você pode estar comunicando também a tua história como se você tivesse chegado naquele momento. Então, agora a ideia é a gente começar a falar, ok, vamos falar um pouco desse mundo corporativo, né? Então, existe assim uma dor que eu escuto muito, onde essas mulheres que eu atendo semanalmente me falam, Dani, eu faço muito, mas eu não sou vista como estratégica. E aí, gente, essa dor, ela não nasce ali do nada. Essa dor, ela aparece quando a mulher fica presa no lugar de quê? De boa executora. E aí você acaba sendo aquela que todo mundo confia e tá tudo certo, né? Em ser uma pessoa confiável, isso é ótimo, mas você é aquela que resolve, que entrega, que segura o time, que não deixa a famosa peteca cair. Mas aí é onde vem o problema. Ser confiável, gente, é maravilhoso. Mas se você não comunica impacto,
você pode continuar sendo lembrada apenas como quem executa muito bem, mesmo que você execute com muita competência e com muita excelência. Só que existe uma diferença entre ser competente e ser percebida como estratégica. Porque a competência, ela entrega, mas a estratégia, ela comunica o quê? Impacto. E é aqui que entra a virada. A virada não é você virar outra pessoa. A virada é você parar de se diminuir para caber em ambientes que já conhecem a sua entrega. É você parar de usar frases, por exemplo, como: ah, foi só uma ideia. Ah, eu não sei se faz sentido. Ou você dizer: desculpa incomodar. E aí você vai querer dizer alguma coisa. Ou alguém vem ali para elogiar, muitas vezes, agradecer por você ter contribuído, cooperado com algum projeto, alguma coisa, e você: ah, não, mas foi tudo bem, eu ajudei ali só um pouco. E aí você tem que começar a prestar atenção nesses padrões de linguagem que você está usando, para que você comece a falar cada vez mais o que com mais clareza, onde você vai começar a dizer, olha, o impacto dessa entrega foi tal. Esse projeto ele contribuiu para tal coisa. O próximo passo que eu sugiro é este. Né? Então você vai mudando, você vai percebendo essa diferença. Tem algumas mulheres até que falam, Dani, mas isso não é arrogância demais, eu estar, né, falando daquilo que eu estou entregando. Não, não é arrogância, gente, isso é posicionamento. E aí já deixar para vocês aqui, né, que mulher estratégica não aumenta o tom de voz, ela aumenta a clareza do valor que ela está comunicando. Então, para a gente aproveitar essa nossa cesta da gratidão, eu quero fazer aí um exercício bem simples agora com vocês. Você pode responder mentalmente, ou você pode pegar aí um papel, ou você pode colocar aqui nos comentários também, tá? Então, vou fazer algumas perguntas para você parar e começar a pensar como é que está aí o teu momento. Então, a primeira pergunta é: o que você entregou nos últimos 3 meses que gerou impacto real? Então, não pensa só em tarefa, pensa em impacto. Que impactos poderiam ser esse? Economia, agilidade, organização. Você reduziu ali também retrabalhos, teve melhorias no time. Que mais? Entrega de meta, né? Solução de algum problema, prevenção de riscos. O que que você entregou nos últimos meses, mas qual foi esse impacto real? Não é só a entrega, não só o que você fez. Essa foi a primeira pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta. Você tem comunicado esse impacto ou você apenas tem contado, né, de fato o que você fez? Porque você falar assim, ah, eu organizei o processo é uma coisa. Agora você falar, eu reorganizei o processo, reduzi o retrabalho, por exemplo, e de repente aumentei a eficiência da equipe. Isso já é outra coisa. Entende? Então pensa como você está comunicando esse impacto que você está gerando aí na tua empresa. E aí agora vem a terceira pergunta. Qual fala você precisa ajustar a partir de hoje? Talvez seja você pedir, né, ali, seja na verdade você parar de pedir desculpas antes de falar. Pode ser que também seja você parar de usar palavras no diminutivo, né? Talvez seja você sair da explicação longa e ir direto ao ponto. Então, parar de estar se explicando demais. E também pode ser que você precise aí transformar essa tarefa em impacto. E essa é a prática de hoje. Você escolher aí, na verdade, né, uma entrega sua que você fez e você traduzir isso em impacto. Então, se você vai estar vendo essa live aqui depois, o modelo ele é bem simples. Você vai simplesmente, pode usar inclusive essas mesmas palavras que eu vou trazer aqui, e você vai completar com aquilo que você está aí, né, vivendo no teu dia a dia. Então, você vai dizer assim, eu contribuí com, isso gerou X e o impacto foi Y. Então, você entende? Eu contribuí com, isso gerou X e o impacto foi tal. Você vê que faz a diferença de você só dizer que você, por exemplo, organizou ali uma reunião, porque provavelmente você fez muito mais do que isso.
E aí foi exatamente aqui, com todo esse processo que eu tenho vivido nesses últimos anos também, com toda a experiência, com todos os atendimentos que eu tenho feito, mas também com muito estudo, porque sempre que eu crio, né, quem já me acompanha sabe que eu sempre tenho métodos que eu estou criando, em alguns anos eu gosto muito dos acrônimos. E foi exatamente observando esse padrão em tantas mulheres que eu criei o protocolo Virada Estratégica. E aí esse protocolo, ele nasceu exatamente para quem? Para mulheres que já entregam muito, mas elas querem parar de se comportar como quem espera o quê? Validação. E essas mulheres, elas estão buscando o quê? Se posicionar como líderes prontas para o próximo nível. Então, o protocolo virada estratégica, ele é para você que tem, por exemplo, dificuldade de vender as suas ideias, você que muitas vezes trava em reuniões, você que minimiza as suas entregas, você que sente desconforto para falar sobre promoção, sobre salário, você também que muitas vezes aceita mais responsabilidades sem renegociar ali, né, esse reconhecimento também. E você que sente que ainda é vista como muito operacional, mesmo você tendo capacidade estratégica. Então, dentro do protocolo, você vai trabalhar clareza de valor, né? Você vai trabalhar autossabotagem, regulação emocional, fala estratégica, presença, conversas de crescimento. E você vai ali também, né? A gente fala para fechar o método, né? Virada, a gente fecha com você aí também adquirindo uma nova postura profissional. E aí eu já quero dizer para você que quando a gente fala dessa virada, dessa nova postura, desse posicionamento, não é sobre falar bonito, é sobre você aprender a sustentar a tua presença com muito mais maturidade, clareza e autoridade. E aí hoje, na nossa Sexta da Gratidão, eu quero te convidar também para agradecer por três coisas. Primeiro, agradeça, né, pela mulher que você foi até aqui, essa mulher que sustentou muita coisa e que tem sustentado muita coisa. Agradeça também pelas competências que você construiu. Muita coisa que hoje parece ali natural em você foi conquistado com esforço. Mas reconheça essa competência. E terceiro, agradeça pela mulher que você está escolhendo se tornar. Uma mulher que não apenas quer entregar muito, mas essa mulher que quer ser vista, reconhecida e respeitada pelo valor que entrega. Então, essa é a gratidão de fato que eu acredito, uma gratidão que não te incomoda, uma gratidão que te desperta. Então, o protocolo virado estratégico, ele veio exatamente com isso, a gente trabalhar um método. Então, esse protocolo, ele não é um curso, ele não é só ali PDFs e aulas gravadas, ele é, por isso que eu chamei de protocolo, porque ele é um método a ser aplicado, ele é um método para ser seguido, fase após fase. E quem já está, né, seguindo esse método está tendo resultados. Eu fiz essa semana, na verdade, lancei, né, esse método, eu digo oficialmente, nessa última quarta-feira. E eu já tinha, né, inclusive estava participando do workshop que eu fiz, algumas mentoradas que já estavam utilizando partes desse método, que já tinham começado, né, ali a ter acesso ao método. E eu também, para quem, né, escolheu fazer parte do workshop, eu também tinha ali já compartilhado com as meninas, já existia um material de apoio. Então, algumas delas já estavam com material de apoio, já tinham colocado em prática, e foi maravilhoso, assim, a gente já começar o workshop, e eu já sabia que elas todas tinham recebido, perguntei quem já tinha utilizado, quem já tinha lido, porque a ideia a gente ia também tirar dúvidas e aplicar aquele material durante o workshop. Era um workshop, foi, na verdade, né, bem prático. E aí foi maravilhoso poder a gente já começar, né? Então, algumas dessas mulheres que estavam conosco disseram, Dani, olha só, eu já utilizei, já coloquei em prática o que estava aqui no material de apoio e já deu certo, eu já vi a diferença, como mudou de fato a minha fala, a minha linguagem, né? E eu estava também com uma outra mentorada que já estava usando esses materiais do protocolo, né? Que já estava com acesso ao protocolo. E ela falou, Dani, olha só, para mim também deu super certo. Eu estou utilizando
e eu já estou começando a colher o resultado. Então, eu já venho, óbvio, né? Antes de lançar, inclusive, eu já vinha utilizando o método dos meus processos de mentoria. Então, para quem faz mentoria comigo, sabe que a gente já estava ali, né? Eu já estava passando para essas pessoas alguns scripts, alguns materiais para ela aplicar. E aí, como eu sempre falo, quando a gente fala, inclusive, de fala estratégica, de alguns scripts, na verdade, não é para você, né? Eu falo assim, decorar e usar. Não é sobre isso, é para você ter um modelo e ali você vai modelar, você vai ajustar baseado com a sua linguagem, você vai adequar de acordo com a cultura da empresa que você está ali inserida, né? Você vai adequar a linguagem que você usa com os seus clientes, por exemplo, sejam eles clientes internos ou externos. Então, tudo isso vai fazendo a diferença. E foi muito bom poder já começar e já estar lançando o protocolo com esses resultados, né? Então, para vocês que estão aqui comigo, no Instagram, o link para você acessar aqui o protocolo, ele já está aqui, né, na live. Então, só clica aqui nesse link da live e acessa aí, né, o protocolo para você poder já começar a partir de hoje, fazer a sua virada, né? E eu, assim, pela minha experiência que eu estou tendo de usar, o que é que eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade? Que em 30 dias você vai ver a sua virada acontecer se de fato você seguir o método. Porque não dá para ficar pulando fases e etapas. A gente vai seguir o método. Dentro do protocolo, você tem ali um manual do método para você, de fato, ali ler e começar a aplicar tudo que eu coloquei ali. Dentro desse manual, você vai ver que tem algumas ferramentas, né? Onde eu distribuí isso para ficar bem organizado num caderno de aplicação. E nesse caderno de aplicação são ali 8 ferramentas, onde dentro do manual você vai saber qual é o momento e qual fase para você aplicar essas ferramentas. Então, esse protocolo ele está muito bem estruturado, né? Existe uma estrutura por trás ali, uma lógica por trás de todo o método, de todo o protocolo. E além disso, eu deixei também disponível um banco de scripts, né, com mais de 80 scripts, ali também categorizados para você saber exatamente quando você vai usar, em que momentos você vai usar. Desde você ali estar precisando ali, né, fazer um feedback mais difícil, ou você ter uma conversa mais desafiadora, seja com a tua gestão imediata, seja com um colega ali, um par, né, ou com um colaborador. Seja também você saber muitas vezes como começar a se posicionar de uma forma mais estratégica em algumas reuniões, em alguns encontros que você participa ali no corporativo, representando muitas vezes a empresa que você trabalha. Então, eu deixei vários scripts para vocês poderem, né, começar a utilizar. Então, para você que está aqui comigo no YouTube, estou deixando também o link aqui na descrição deste vídeo. E aí, se você quiser falar comigo antes, me chama no direct do Instagram e coloca lá a palavra virada, que eu já vou saber que você está ali, né, interessada em saber mais sobre o protocolo. E é claro, né, se esse vídeo aqui te ajudou, se você sentiu ali que fez sentido para você nesse momento que você está na sua carreira, já curte esse vídeo, compartilha com uma mulher que entrega muito, mas ainda não está se sentindo reconhecida o tanto quanto ela merece, né? E lembra de seguir aqui o canal para você acompanhar as próximas sextas da gratidão. Então, para a gente finalizar essa nossa sexta 276, eu quero agradecer a todas vocês que estão sempre aqui comigo, que você tenha aí uma fantástica sexta da gratidão. E lembre-se, a sua virada, ela começa quando você para de diminuir o valor que você entrega.